Olá, mais uma vez, bem-vindos à classe de espanhol. Hoje resolveremos questões do módulo pré-universitário, referente ao tópico cultura, a partir da segunda questão, pois a primeira foi respondida na aula anterior. Eu tenho aí no slide a imagem do prédio da Universidade de Salamanca, na Espanha, a famosa USAL. Um dia vocês estarão numa universidade, então mantenham-se firmes nos seus objetivos e foco nos estudos. Vamos iniciar. Antes de eu apresentar para vocês a questão, que é referente ao exame CIEL, eu vou mostrar para vocês do que se trata esse exame, para quando a gente for ler a questão, vocês terem já uma compreensão do que se trata. O que é o CIEL? É o Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola, que credencia o grau de domínio do espanhol por meios eletrônicos para estudantes e profissionais dos 5 continentes. É promovido pelo Instituto Cervantes, a Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade de Salamanca e a Universidade de Buenos Aires, garantindo normas de boas práticas de qualidade no desenvolvimento de provas, assim como o uso de diferentes variedades linguísticas do mundo hispânico. O CIEL é digital, adaptável, ágil, internacional e de qualidade. CIEL certifica o nível de competência do idioma espanhol através de 4 provas: compreensão de leitura, compreensão auditiva, compreensão e interação escritas e expressão e interação orais. E tem como referência os níveis estabelecidos pelo Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas do Conselho da Europa. Então, quando a gente estiver se referindo ao CIEL, você já sabe que é o Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola. Vamos à questão. Nós temos aí o texto, né? Sua fonte foi retirada aí do site do El País, né? O famoso jornal espanhol. Mas antes da gente ler o texto, nós iremos ver o enunciado, para ver o que a questão quer. A partir das informações do exame CIEL, pode-se constatar que o texto foi escrito com a função de. Nós leremos o texto para ver qual é a função do exame CIEL. Antes de eu começar a leitura do texto, eu quero lembrar para vocês o seguinte: quando vocês estiverem com a prova do Enem, e tiverem com a questão de língua estrangeira, nesse caso a língua espanhola, você vai se perguntar: eu tenho que traduzir totalmente o texto? Olha, no decorrer da leitura, você pode perceber que algumas palavras vocês podem não saber a tradução, mas independente de você não conseguir traduzir o texto por completo, você vai ter que se atentar às palavras-chave, o enunciado, como é em língua portuguesa, e as alternativas, já vai lhe dar, né, uma ideia do que o texto vai se tratar. Então, mesmo que você não consiga traduzir o texto ao pé da letra, totalmente, mas existem muitas palavras que vão ajudar você a compreender o texto. Vamos iniciar a leitura. O espanhol tem uma... Aí eu vou dar uma pausa, gente, para explicar algo a vocês. Nesse texto aí tem essa palavra, assinatura. Essa palavra é um falso cognato, que eu já expliquei para vocês que são palavras cuja a grafia ou a pronúncia é semelhante entre idiomas, nesse caso aí o português e o espanhol. Assinatura não quer dizer assinatura. Assinatura na língua espanhola, traduzindo para o português, é disciplina, matéria. E para melhor compreensão nesse texto, a gente vai dar a tradução de assunto, né? E é importante que vocês conheçam justamente sobre os falsos cognatos, para quando esses falsos cognatos aparecerem nos textos, vocês já tiverem o entendimento, né, a tradução e o sentido semântico que a palavra representa. Porque assinatura, no idioma espanhol, é firma, viu? Então, se atente a esses detalhes. Continuando aí a leitura do texto. O espanhol tem um assunto pendente. Existem 550 milhões de falantes do espanhol.
mas nenhum exame internacional que certifique o domínio do idioma. Esta falta tem desde ontem os dias contados. Observe que a gente tem aí um colchete e 3 pontinhos. Significa que o elaborador dessa questão não colocou o texto por completo. Lembra que na aula anterior eu expliquei a vocês que todas as questões, né, elas têm um contexto. Quem elabora elas pode não utilizar o texto completo. E aí, nesse caso, demonstra através desse parêntese, ou melhor, desses colchetes, esses 3 pontinhos que havia, né, um texto, um pedaço do texto que foi retirado. Continuando. O exame é a ponta de lança de um projeto de maior importância. Juntamente com testes, se desenvolverá material didático e, sobretudo, um progresso no ensino do espanhol em toda a sua diversidade. O CIEL não é somente uma prova de avaliação, senão um sistema de promoção do espanhol, mas do espanhol de todos, e em pé de igualdade. Aí nesse parágrafo aí fala sobre a questão que o exame CIEL, ele é aplicado de forma igualitária, não busca beneficiar alguns e outros não. Deixar bem claro essa questão. Continuando, pretendemos que no projeto participe as 900 universidades ibero-americanas, incluindo aí não só o idioma espanhol, mas também aí o português, viu? E todos os ministérios de educação da área, afirmou o diretor do Instituto Cervantes, Víctor Garcia de la Concha. Vamos voltar para o enunciado. Então, após a leitura do texto, né, que a gente leu sobre o exame CIEL, o enunciado diz: a partir das informações do exame CIEL, pode-se constatar que o texto foi escrito com a função de: letra A, apresentar os benefícios da realização do exame. Pode ser sim essa, porque lá no texto, quando a gente leu que não existia nenhum exame antes que certificasse, né, o domínio do idioma. E aí veio, né, o exame CIEL para realizar provas de maneira igualitária, um exame, né, que vai certificar a questão do domínio da língua espanhola. Mas vamos seguir para a letra B. Vamos guardar a letra A, que é uma possível resposta. Vamos ler a letra B. Divulgar a importância da língua espanhola mundialmente. Não, gente, só porque o exame CIEL, no texto aí, o seu objetivo não é divulgar a importância da língua espanhola. E sim, ele apresentou a questão de fazer um exame para certificar, né, a questão do domínio do idioma. Então, não é a letra B. Não falou de divulgar sobre a importância da língua espanhola. Convidar universitários para a realização de um exame de proficiência. Não, em nenhum momento o texto falou, né, sobre essa questão de convidar universitários para realizar o CIEL. Letra D. Demonstrar a diversidade linguística das variantes do espanhol. Não, esse não foi o objetivo que o texto falou sobre o CIEL. Né? Ele não falou sobre a questão de diversidade linguística, a questão de vocabulário, não. O exame vai ter as 4 provas que vai fazer com que a pessoa que realizá-lo tenha como demonstrar o domínio do idioma espanhol. Por isso que não é a letra D. É a letra E. Unificar as variações da língua espanhola. Não, gente, isso não é também o objetivo do CIEL. Essa questão de unificar as variações da língua espanhola é algo muito complexo, porque as variações da língua espanhola é algo de identidade cultural de cada região. Cada região tem suas variações linguísticas. Então, esse não é o objetivo do CIEL, de unificar que todas as regiões do país, que todos falem da mesma maneira, que todos pronunciem as palavras da mesma forma. Esse não é o objetivo do CIEL. Então, voltando para a letra A, que realmente é a nossa resposta, né? A função do exame CIEL realmente é apresentar os benefícios da realização do exame, que é, no caso, certificar sobre o domínio do idioma espanhol. Então, a nossa resposta é a letra A. Nossa próxima questão vai falar sobre o gazpacho andaluz. O gazpacho
é um tipo de sopa fria. E referente a andaluz, que é uma modalidade linguística, né, que se refere à Andalúcia. Então, vamos para a nossa próxima questão, referente aí agora a falar sobre gastronomia. Temos aí o texto. Nesse caso aqui, é necessário que se tenha, né, um conhecimento sobre o vocabulário de alimentação do idioma espanhol. A fonte foi do site Práctica Espanhol. O título do texto tem aí, também para celebrar a entrada de 2014, nós temos higo, que no caso seria a tradução, essa palavra higo seria o figo, mas aí nesse contexto, higo chumbo seria, no caso, uma espécie de pera espinhosa. Né? Então, a gente tem aí pera espinhosa, morango ou melancia, novos sabores do gazpacho andaluz. Então, a gente já tem o título, já fala, né, que vai se referir ao gazpacho. Antes da gente ler o texto, vamos ver o que a questão está pedindo, né? Vamos ler o enunciado. A gastronomia de um país muitas vezes representa a sua diversidade cultural. Segundo o texto, as mudanças na receita original do gazpacho devem-se. Quando a gente estiver lendo o texto, a gente tem que se atentar aos detalhes sobre as mudanças na receita do gazpacho, ok? Vamos voltar aí ao texto. Cenoura, melancia, morango, pimentão amarelo assado, incluindo algas, manjericão ou tunos indianos, que no caso, esses tunos indianos é uma variedade de pera espinhosa tradicional da região de Canárias, é território aí espanhol. Ou picotas. Picotas aí nesse contexto seriam uma espécie de cerejas. Né? Continuando a leitura. São os novos ingredientes com os quais o tradicional gazpacho andaluz se renova como rei indiscutível das receitas de verão que abre caminho às mesas de Natal. Em relação a esse parágrafo aí, ele está dizendo o seguinte, que o gazpacho ele está presente tanto na receita na época de verão, como nas festividades natalinas. Ok? Próximo parágrafo. Sobre a essência de todo gazpacho, aí tem o tomate, pepino e pimentão. São muitos os chefes de cozinhas na Espanha que introduzem variantes para dar um toque distinto ao gazpacho de toda a vida. Esse parágrafo aí está dizendo o seguinte, que na receita original, na essência do gazpacho, tem que haver o tomate, pepino e pimentão. Só que muitos chefes também estão acrescentando outros ingredientes ao gazpacho, né? Dando um toque diferente de acordo, né, com a sua influência culinária. Continuando a leitura. As novas receitas se somam às versões tradicionais da propagação do gazpacho, sobretudo por Andalúcia. Entre eles, ou seja, entre os novos ingredientes, né, estão colocando o alho branco, frequente em Málaga e Granada, que são aí cidades espanholas, com alho, azeite, pão, amêndoas e pinhões, espécie de sementes, e ele salmoreiro gordobês. Salmoreiro é um tipo de creme, é uma espécie de gazpacho da região de Córdoba, tradicional de Córdoba, também é uma cidade espanhola. O salmoreiro cordobês é mais grosso e vigoroso, sem água e com maiores doses de pão. Então, no salmoreiro eles acrescentam mais pão. Um prato saudável, leve e refrescante, do qual Gregório Maranhões disse: se pudesse acrescentar um bom pedaço de carne, poderia considerar o gazpacho como um alimento muito próximo à perfeição. Então, nós temos aí um texto falando sobre o gazpacho, né, uma espécie de sopa fria. Vamos voltar para o enunciado para ver as alternativas.
Então, a gastronomia de um país muitas vezes representa a sua diversidade cultural. Segundo o texto, as mudanças na receita original do gazpacho devem-se. Vamos ler as alternativas. Letra A. Ao propósito de substituir a receita original por ingredientes mais modernos. Não, gente, essa não pode ser alternativa porque entre os ingredientes que eles incrementaram, né, tem o alho. Então, eles não estavam utilizando ingredientes modernos, né? Então, não é essa alternativa. Letra B. A tentativa de transformar o gazpacho tradicional em um alimento perfeito. Não. As mudanças na receita não foi para transformar, né, o gazpacho, né, em um prato perfeito. Essa questão de alimento perfeito foi citado, né, pelo Gregório, quando ele falou de acrescentar um bom pedaço de carne, né? Por isso, não é aí a letra B. Letra C. As interpretações distintas do prato tradicional feitas por chefes de cozinha. Sim, gente. A letra C pode ser a nossa resposta. Veja que, quando o texto falou que muitos chefes estão incrementando o gazpacho, colocando ingredientes diferentes, né? Eles estão fazendo isso para tornar o prato mais apetitoso. Eles estão acrescentando ingredientes de acordo com a sua influência culinária. Então, a letra C, as interpretações distintas do prato tradicional feitas por chefe de cozinha, pode sim ser a nossa resposta. Vamos guardá-la. E vamos ler a letra D. A escassez no mercado dos ingredientes usados para fazer a receita original. Não, gente, em nenhum momento falou sobre a escassez no mercado de ingredientes. Então, descarta a letra D. Letra E. Ao incremento de ingredientes para sofisticar um prato considerado popular. Não, gente. Não falou que ao acrescentar novos ingredientes, o objetivo é sofisticar o gazpacho. Então, também não é a letra E. Então, realmente, a nossa resposta certa, letra C. Nossa próxima questão vai falar sobre o BNE. É o Balé Nacional da Espanha. Aí vocês têm algumas imagens das apresentações. Vamos ao texto. Primeiro, a sua fonte, vamos verificar, foi retirado o texto do site Prática Espanhola. Okay? O título tem como: O Balé Nacional da Espanha inicia em Tóquio sua nova turnê japonesa. Então, a gente já sabe que o texto vai falar sobre o Balé Nacional da Espanha, com as suas apresentações em Tóquio. Vamos ver o enunciado. O texto apresentado tem como objetivo principal. Olha, gente, a gente vai ler o texto e a gente tem que observar qual é o objetivo principal, ok? Vamos voltar lá ao texto. O Balé Nacional da Espanha, o BNE, começa hoje em Tóquio uma turnê por 5 cidades japonesas, nas quais dançarão coreografias como boleros, suíte Sevilha e Alento Izagá, em que será a primeira apresentação desta obra no Japão. Então, aí, esse parágrafo já diz que é a primeira vez, né, que o Balé Nacional da Espanha se apresentará no Japão. Continuando a leitura, temos aí a companhia dirigida pelo coreógrafo e bailarino Antônio Narraro leva programas ao país asiático, onde oferecerá 11 atuações até o próximo 22 de novembro, em que a peça central é a obra Suíte Sevilha, criada em 2011 por Narraro, que ainda é tradição e vanguarda através da visão do artista madrileno. Aí fala sobre a questão que eles vão apresentar durante essa turnê várias coreografias, né, com movimentos tradicionais e também com movimentos específicos através das expressões corporais.
Continuando a leitura. O primeiro programa com o qual o BNE inicia em Tóquio, onde também atuará nos dias 1º e 3 de novembro, está composto por Farunca, de Juan Quinteiro. Farunca, no caso, é um ritmo com canto flamenco. E aí, continuando a leitura. Viva na Bara é outra coreografia da ex-diretora do BNE, Vitória Eugênia. Além da adaptação de Rafael Aguilar, de Boleiro, de Ravel e Suíte Sevilha. Após o início em Tóquio, a companhia viajará à cidade japonesa de Nagoya, onde realizará uma atuação em 5 de novembro e outra em Osaka em 7 de novembro. Então, a gente tem aí o texto falando sobre o Balé Nacional da Espanha, uma turnê em cidades japonesas, e aí o texto fala sobre as várias coreografias que serão apresentadas, fala sobre o coreógrafo, Antônio Naharro, e as datas referentes às apresentações. Vamos voltar ao enunciado. Então, a questão diz, o texto apresentado tem como objetivo principal, vamos à alternativa. Letra A, elogiar as diferentes coreografias que serão encenadas pelo Balé Nacional da Espanha no Japão. Esse, gente, é o objetivo principal do texto, elogiar. Não, o texto não falou sobre a questão de elogiar diferentes coreografias. Ele citou as coreografias que serão apresentadas durante a turnê. B, convidar a população espanhola para acompanhar o Balé Nacional da Espanha em suas apresentações no Japão. Não, o texto não falou sobre convidar a população a acompanhar as apresentações que o BNE vai realizar no Japão. Então, essa alternativa B também a gente descarta. Letra C. Informar que acontecerão apresentações do Balé Nacional da Espanha em cidades japonesas. O texto fez isso? Informou? Sim, gente. O texto deu informações sobre as apresentações do BNE nas cidades japonesas. Então, vamos guardar aí a letra C. Vamos ler as demais para a gente ver se realmente a gente fica com a letra C. Letra D. Descrever o roteiro percorrido pelo Balé Nacional da Espanha em suas apresentações no Japão. E aí, galerinha? Realmente o texto falou sobre o roteiro que o Balé Nacional da Espanha faria no Japão. Só que aí falou, a alternativa está dizendo descrever o roteiro. Eu vou voltar ao texto para que a gente faça uma observação. É importante se atentar aos detalhes, justamente por isso. A alternativa D diz que era descrever o roteiro. Se vocês observarem aí, deixa eu ver qual a linha, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha do texto, quando ele fala assim, oferecerá 11 atuações até o próximo 22 de novembro. Veja que a turnê ela ia se estender até 22 de novembro. Só que o texto, ele deu informações até 7 de novembro. Veja aí na última linha do texto, quando ele disse, e outra em Osaka, no dia 7 de novembro. Então, o texto, quem elaborou essa questão, ele não colocou o texto completo, ele não descreveu todo o roteiro da turnê. Ele colocou as informações sobre as apresentações, colocou algumas datas, mas ele não descreveu todo o roteiro. Por isso que a gente não pode dizer que a nossa alternativa é a letra D, porque o texto não descreveu todo o roteiro percorrido pelo Balé Nacional. Ele parou no dia 7 e a turnê ia até o dia 22. A letra E. Resumir o conteúdo das apresentações que o Balé Nacional da Espanha fez em cidades japonesas. Nesse caso aí, gente, porque também não é a letra E. Resumir o conteúdo das apresentações. Só que ele falou sobre algumas apresentações que o balé ia fazer no Japão.
Só que, como eu falei, ele não descreveu todo o roteiro. E aí, no caso, para ele fazer um resumo dessas apresentações, faltava aí no texto alguns dados. Onde foi que o BNE apresentou-se nas outras demais datas, até o dia 22. Então, a letra E não está com um resumo, né, do conteúdo das apresentações. E as informações não foi até o dia 22, foi até o dia 7. Então, o texto aí é meramente informativo. Ele está dando informações sobre o BNE, que faria uma turnê sobre o Japão, falou algumas datas, falou sobre as coreografias. Por isso que a nossa questão é a letra C, porque o enunciado diz: o texto apresentado tem como objetivo principal. Então, o objetivo principal do texto não era, né, elogiar, não era convidar, não era descrever e nem era resumir. Era informar que acontecerão apresentações no Balé Nacional da Espanha em cidades japonesas. Por isso que vocês precisam se atentar aos detalhes que estão no texto. Então, a alternativa certa dessa é a letra C. Seguindo agora para a próxima questão. Essa nova questão vai falar sobre as línguas oficiais da Espanha. Como assim? O idioma oficial da Espanha é o espanhol, mas existem outras línguas também faladas, né, nesse país. A gente viu sobre isso na primeira aula, falando sobre a questão, né, da origem do idioma espanhol, das línguas existentes e sobre a questão de, além do espanhol, existem outras línguas, outros dialetos. Então, a nossa próxima questão, nós veremos sobre as línguas faladas na Espanha. E aí você já tem um mapa, né, mostrando a questão do espanhol, o castelhano, né, lembra que são sinônimos, você pode falar espanhol ou castelhano. Né, a Real Academia Espanhola considera sinônimos, né, os dois termos. Aí nós temos aí o galengo, o euskera e o catalã. Vamos ao texto. Nós temos aí o título: os espanhóis falam espanhol, mas não somente espanhol. Uma grande parte da população é bilíngue, ou seja, fala 2 idiomas. E em algumas ocasiões, trilíngue, ou seja, 3 idiomas. Então, a gente já sabe aí, o texto já está ratificando o que eu falei no instante, sobre a questão das línguas faladas na Espanha. A fonte de onde foi retirada essa questão foi do site El Castellano, ok? Mas antes da gente ler o texto, precisamos ver o enunciado, o nosso texto norteador, para ver o que a questão está pedindo. O texto apresenta um panorama das línguas faladas na Espanha, citando, além da maior presença do espanhol, a. Então, a gente vai ler o texto e vai ver, além da presença do espanhol, o panorama das línguas faladas na Espanha. Vamos ao texto. A situação atual das línguas faladas na Espanha é muito desigual. O espanhol é falado em todo o território nacional. E, além disso, desde a transição para a democracia, no último quarto do século XX, se tem produzido um processo de reconhecimento e recuperação das distintas identidades culturais e linguísticas, que, com evidentes dificuldades, tem resistido à pressão da que foi durante muito tempo única língua oficialmente reconhecida. Até então, essas primeiras linhas já aí do texto, elas dizem o seguinte, que o espanhol era a única língua oficialmente reconhecida no país. Só que houve um processo de reconhecimento das identidades culturais. Você percebeu-se que em várias regiões do país existia dialetos diferentes e era preciso preservar. Então, as distintas identidades culturais deveriam ser conservadas. Houve um processo, então, né, para que outras línguas fossem reconhecidas e faladas em regiões distintas do país, além do espanhol. Continuando a leitura. Na atualidade, são pelo menos 4 línguas mais faladas na Espanha. 3 têm sua origem no latim, o espanhol, o catalã e o galengo. Lembra, né, quando a gente viu na primeira aula, falando sobre a questão da origem do espanhol, né, com a colonização dos romanos na Península Ibérica, onde eles trouxeram o seu idioma, que era o latim. E há uma 4ª língua, mais antiga, e sua origem não pôde ser determinada. Se trata aí da língua basca ou euskera.
euskera e vascuense, ou seja, da região basca. Então, o texto aí falou sobre a questão das línguas faladas na Espanha, né? Além do espanhol, existe também essas outras línguas, devido, né, às distintas identidades culturais de cada região. Vamos voltar para o enunciado. O texto apresenta um panorama das línguas faladas na Espanha, citando, além da maior presença do espanhol, vamos para as alternativas. A letra A diz o seguinte: formação trilíngue oferecida nas escolas do país. Veja, o texto falou que existe, além do espanhol, outras línguas. Só que o texto, em momento algum, falou sobre essa questão ser oferecida nas escolas do país. Então, essas outras línguas existem em regiões específicas da Espanha. Tanto que vocês observaram lá no mapa, aquelas línguas estão presentes em diferentes regiões. Tá? Por isso, a nossa alternativa correta não é a letra A. Letra B. Influência de estrangeirismo na fala da população. Não, gente, de maneira nenhuma, essa, né, a gente descarta ela. Não falou em nenhum momento sobre estrangeirismo na fala da população espanhola. Letra C. Existência de outras 3 línguas que são muito faladas no país. Gente, realmente, essa tá clara, a resposta já está aí, né, gente? Olha, além do espanhol, existem outras 3 línguas, né? O galengo, o catalã e o euskera. Então, essa já é a nossa alternativa correta, né? Mas vamos ler as outras questões. Letra D. Supremacia do inglês nas situações formais de comunicação. Não. O texto não falou sobre a questão do inglês em nenhum momento. Então, essa alternativa aí não é a correta. Letra E. Reforma na língua oficial do país para atender aos refugiados bascos. A gente também descarta essa, né, galera? Ó, reforma na língua oficial do país. Em momento nenhum falou sobre a questão da reforma na língua oficial e muito menos sobre a questão de atender refugiados bascos. Né? Todo o texto falou sobre a questão de línguas faladas na Espanha, que além do espanhol existem as outras 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Por hoje, ficamos por aqui, ok? Na próxima aula, resolveremos outras questões, né? Se ficou alguma dúvida ou se alguém quiser saber algo específico da língua espanhola, pode entrar em contato comigo. O que tiver ao meu alcance para ajudá-los, será uma satisfação em fazer isso. Desde já, que vocês desenvolvam bem os estudos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Hasta pronto!